Vamos lá para o compilado dessa live. Carlos Belém falou com a gente sobre segurança pública. Vamos ver como é que foi isso aí. Então aqui o Sakuraba falou ok. Vamos lá para mais uma live. Segurança pública é o tema de hoje. Nosso entrevistado já é conhecido, mesmo assim vou pedir para que ele se apresente. Carlos Belém, qual o seu currículo? Faça suas perguntas. Segurança pública é o tema da live de hoje. Estamos aguardando o nosso entrevistado. Aí o Sakuraba, interrogação. Aí eu mandei aqui um áudio. Tem que ver se a mulher dele vai deixar a Sakuraba. Tem que esperar. O homem é militar, mas como todos os machos aqui do cabaré, na casa dele quem dá a última palavra sempre é ele. Sim, senhora, meu amor. Já estou indo fazer. Boa noite. Aí, vamos lá. Sim, vamos lá. Aí aqui a pergunta, ele respondeu: me chamo Carlos Belém, sargento S. Belém, 14 anos de segurança pública, 12 anos lotado no batalhão de choque. Belo currículo. Lembrando que o entrevistado pode responder em texto ou em áudio. Qual o papel da Polícia Militar? Faça suas perguntas. Segurança pública é o tema da live de hoje. Carlos Belém, responsável por garantir a segurança pública atuando contra o crime e realizando rondas ostensivas e atendendo ocorrências. Então você é sargento. Qual é o próximo cargo na hierarquia da Polícia Militar? O que você precisa fazer para chegar lá? Tempo de serviço ou algum tipo de mérito? Lembrando que o entrevistado pode responder em texto ou em áudio. O Henrique mandou uma figurinha. Faça sua pergunta. Aí, Carlos Belém. Atualmente eu sou terceiro sargento. O próximo cargo seria a promoção a segundo sargento. Todas as promoções elas são por antiguidade e por mérito de bravura. Boa noite, Belém, tudo bem, mano? Eu queria saber como é que está essa situação, como é que tu explica essa situação desse deputado aí, federal Omar aí, agora acusando a polícia militar de corrupta. Deputado Omar, acho que ele é senador, mas vamos lá. Então você é do batalhão de choque. O que exatamente o batalhão de choque faz? Eita! Carlos Belém respondeu. Isso é uma situação que está um pouco complicada, né? Isso se deu diante de uma situação, de uma abordagem que repercutiu como está repercutindo e posteriormente foi jogado na mídia essa situação toda envolvendo a alta cúpula da segurança pública, né? Mas é aquela dita situação, o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, se ele acusou essa instituição e essa alta cúpula da segurança, ele vai ter que provar, né? De forma breve, você pode falar todas as patentes da Polícia Militar? Aí mandou um áudio. O batalhão de choque faz parte da tropa especializada, do comando de policiamento especializado. O batalhão de choque é a chamada célula máter, que originou todas as outras tropas especializadas. Nós temos um métier próprio, né? Nós trabalhamos diretamente em operações de choque, controle de distúrbios civis, né? Que são manifestações, rebeliões, e atualmente também estamos na parte ostensiva, atuando nas operações de fronteira e as operações que tem em todo o interior do Amazonas. Começa por soldado, aí vem cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Você entende que está havendo um aproveitamento político da situação? Vocês podem se manifestar politicamente ou é a corporação que fala por vocês? Com certeza, no meu ponto de vista, e está tendo um aproveitamento político, sim, né? Estamos se aproximando aí de eleições, aí quando tudo aparece, né? Isso, para mim, isso está sendo, sim, utilizado de forma política. A gente, diretamente, nós não podemos nos manifestar,
Nós temos qualquer tipo de manifestação ou falar sobre tal situação que acontece envolvendo a instituição Polícia Militar, nós temos que estar autorizados a falar. Então você não faz as operações do dia a dia? A parte da ronda na cidade não é com vocês, é isso? Sakuraba mandou um áudio. Belém, fala pro público aqui qual é o modo operacional de um cidadão não ser constrangido quando for abordado por um policial, por uma patrulha especializada, como a Tático, como a Rocan, como a Choque, que de vez em quando acontece, entendeu? Explica melhor para os nossos cidadãos aqui como é que a gente pode agir numa simples abordagem de rotina. Como uma pessoa que não é militar consegue reconhecer a patente de um militar? Como o civil deve se referir a um militar quando abordado? Faça suas perguntas. Segurança pública é o tema da live de hoje. Atualmente, sim. Antigamente, o Choque ele era uma tropa aquartelada, porque o Choque ele é a tropa do governador. Ele era uma tropa aquartelada que só saía em grandes situações, né? Mas hoje, o Choque, como em todos os outros estados brasileiros, ele já está atuando de forma ostensiva na rua também. Agregou mais essa situação ao Choque, entendeu? Além dos outros métiers que a gente tem, outras atribuições de controle de distúrbios civis, rebeliões, manifestações, a gente também agora está atuando como a Rocan faz, em ronda ostensiva. Desculpa meu áudio, está ruim porque estou trabalhando em uma missão. Boa noite, nobre Belém. Na sua concepção, o que poderia ser feito para mudar o quadro da criminalidade no estado do Amazonas? Foi colocado aqui ontem que quem critica a polícia militar é porque não é de direita, em termos políticos. O policial militar faz essa distinção na abordagem, se a pessoa é de direita ou de esquerda? Boa pergunta. Qual é a tropa mais especializada da polícia militar? Em que situações ela é acionada? Carlos Belém respondeu para o Sakuraba. Respondendo rapidamente ao que você falou, nós só conseguimos tirar de circulação armas e drogas fazendo abordagens, certo? Porque, infelizmente, nós não temos bola de cristal. Hoje, você, fazendo abordagem, você encontra de tudo. Arma, drogas, armas de grosso calibre, entendeu? Então, nós temos que fazer, isso faz parte do trabalho do especializado, fazer abordagens, tá? Às vezes se fala muito sobre a questão da abordagem, que a polícia é truculenta, que foi abordado pela Rocan, a Rocan foi truculenta, o Choque foi truculento, mas muitas das vezes o cidadão ele faz com que aconteça esse tipo de truculência. Por quê? Porque isso está previsto em lei, a abordagem sob fundada suspeita. Nós não temos bola de cristal para saber quem tem droga, quem tem arma, quem é bandido, quem não é bandido. Entendeu? É isso que a população tem que entender. E quando for feito os sinais de parada, pedir para desembarcar tudo, a pessoa não... Se ela se sentir constrangida, ela posteriormente a fazer o procedimento, ela pode até questionar ali com a equipe policial o motivo da abordagem, saber o motivo da abordagem. Mas o que acontece muitas das vezes é que antes mesmo de ser feita a abordagem, de desembarcar do veículo, começa a dificultar o trabalho e acaba indo por um lado que não era para ter sido. Infelizmente, Robson, esse quadro da criminalidade no estado, ela cresce como em todos os outros estados, né? E a gente precisa passar por essa reformulação da Polícia Militar, como está sendo feito, né? Sem puxa-saquismo, mas o atual secretário ele faz um ótimo trabalho e principalmente ter efetivo nas ruas para combater a criminalidade e principalmente a população de bem apoiar o trabalho da Polícia Militar. Não, isso daí não existe. Isso daí não existe
quem é de esquerda, quem é de direita. Isso daí já é invenção daquelas pessoas fanáticas por política que procuram de alguma forma mostrar que foram tratadas de forma indiferente. Isso não existe. Isso não existe. A polícia militar não faz distinção de raça, cor, de partido político, de nada. Ela faz um trabalho ostensivo. Mas pela peculiaridade do trabalho de vocês, como não ser truculento? A gente não pode se dizer ao certo qual é a tropa mais especializada, porque cada tropa tem suas funções distintas, certo? A Rocan, por exemplo, é uma tropa que ela está na rua. A Rocan, para quem não sabe, é o 2º Batalhão de Choque. Ela também é treinada para a prática de controle de distúrbios civis, manifestações, rebeliões, mas o métier da Rocan é trabalho ostensivo. O Choque já tem o trabalho específico dele, né, que é mais treinado para isso. A COI já é para resgate de reféns, para negociações e etc. E assim vai. O grande problema, Franci, é que as pessoas confundem você fazer uma abordagem de forma enérgica com truculência. No meu ponto de vista, se você vê um carro com 4, 5 elementos, você não vai chegar na porta do carro colocando teu rosto no carro, entendeu? Dizendo, cidadão, tudo bem, como é que tá por aí, entendeu? Porque é diferente de eu ver um veículo que eu estou vendo que é uma família, crianças, é outra situação, entendeu? O pessoal não sabe diferenciar. Você fazer uma abordagem pela madrugada, numa área vermelha, de uma forma mais enérgica, não sabe diferenciar uma abordagem mais enérgica de uma abordagem truculenta. Truculência, no meu ponto de vista, é quando você chega já xingando, que você chega agredindo. Isso aí você está agindo de forma truculenta. O grande problema é que as pessoas não sabem diferenciar. População de bem, cidadão de bem. Esses termos são muito citados aqui quando é falado qualquer coisa sobre segurança pública. Então eu te pergunto, como você define esses conceitos? Quem é cidadão de bem na visão da Polícia Militar? Belém, tu já foi abordada pelos próprios companheiros de você quando tá num ambiente de folga de você? Boa, interessante. Carlos de Belém respondeu. Franci, o cidadão de bem, no meu ponto de vista, o cidadão de bem é aquele cidadão que ele apoia o trabalho da Polícia Militar, é aquele cidadão que aceita o trabalho da Polícia Militar, tá certo? Para mim, o cidadão de bem é aquele cidadão que numa abordagem ele não precisa estar questionando, ele não precisa estar gerando uma ocorrência, entendeu? Por quê? Porque eu não estou falando isso como policial, porque sou policial militar. Mas antes de eu ser policial militar, eu já fui abordado. E nunca fui agredido, nunca fui nada. Por quê? Porque eu vejo pelo aquele lado. Quem não deve, não teme. Se você está andando pelo certo, se você é um cidadão de bem, você não vai se sentir ali, você não vai ter por que ser agredido, você não vai ter por que ser constrangido ali numa situação de uma abordagem policial. Vamos aos números. Você sabe quantos militares a corporação tem? Considera esse número suficiente? Boa pergunta. Vou complementar a pergunta do Sakuraba. Carlos Belém, você já deu uma carteirada?
Pô, França, não fala isso, carteirada. Quem nunca deu carteirada, né, França? Sabe como é que é, né? Para com... Sim, já fui abordado várias vezes, na minha moto, já fui abordado no meu próprio carro, já fui abordado de moto. E para você ter uma ideia, como era, eu apesar de ser um pouco conhecido no meio da polícia, era uma turma recém-formada, eu fui abordado e estava com minhas armas dentro do carro, né? Eu estava com minhas armas dentro do carro. E, pô, o procedimento foi feito normal. Mandaram eu descer do veículo, me afastar do veículo, eu me identifiquei que era policial militar. Eu, mesmo assim, a guarnição pediu para me afastar do veículo. O policial identificou que tinha armas dentro do meu carro, entendeu? Posteriormente, ele pediu para me ficar com as mãos para trás. Depois ele veio pedir minha identificação e isso daí não me diminuiu em nada. Eu não usei de prerrogativa de querer falar, não, eu sou policial militar, não posso ser abordado, não. Eu sou policial militar, mas ali eu sou um cidadão também. Então, se eu não estou pelo errado, por que eu vou pegar e vou achar errado o trabalho que foi feito? Você sabe com quem está falando? Você já levou um discurso desse em uma abordagem? Como você agiu ou como agiria? Boa noite, Carlos. Aqui nos fala o professor Emerson. Eu gostaria de saber quando você se aposentar, que lhe dará, o que você vai fazer. O que tu fez durante 35 anos na polícia para quando você sair, ter uma boa estabilização. Não só se aposentar, mas ter outro recurso aqui fora. Queria saber isso. Deixa eu dar aqui um panorama para quem não conhece, pessoal. Carlos de Belém é um negão bem parrudo, né? Então, para fazer abordagem com um homem desse, de moto, ainda mais rodando para a cidade, o cabo tem que estar com vontade de fazer essa abordagem, viu? Não, cara, eu vou te falar a verdade, sem falso moralismo, mas eu vou ser verdadeiro com vocês. Eu nunca dei carteirada, certo? Nunca dei carteirada. Apesar de eu ser conhecido no meio da polícia, não só pelo esporte, mas no meio da polícia também, eu já fui parado em blitz, já fui abordado. Aí quando pediram para me identificar, eu me identifiquei. Entendeu? Mas nunca fui de chegar assim numa abordagem, já sair me alterando, dando carteirada porque eu sou policial ou puxando arma. Não, isso aí é totalmente errado. Porque de uma ocorrência você gera outra ocorrência. É o que eu costumo dizer. Tem gente que usa da prerrogativa de ser agente do Estado ou de ser parlamentar ou algo parecido, de querer dar carteirada, de querer usar a sua prerrogativa, entendeu? Boa! Faça suas perguntas. Segurança pública é o tema da live de hoje. Vamos falar um pouquinho da ética. Um parceiro seu faz um procedimento que você considera não adequado. O que você faz? Você é corporativista? Boa noite, irmão. Deixa eu te falar. Eu, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje, eu devo ao meu trabalho na Polícia Militar, né? Então, e graças a Deus, quem me conhece sabe que eu sou de uma tropa especializada, já tive em várias ocorrências, mas nunca tive desvio de conduta, e eu honro a farda que eu visto, porque é daí que eu criei meu filho, é daí que eu tiro o sustento da minha família, e é daí que eu estou conquistando minhas coisas para desfrutar da minha aposentadoria, né? Eu já vou fazer 15 anos de polícia, vão faltar somente 10 anos, caso eu queira ir para reserva com a lei de 25 anos, ou mais 15 anos, caso eu queira ir com 30 anos, né? Então, é daí que eu também tive a oportunidade de ter outros negócios, tenho empresa de segurança e tenho outros
outros negócios, graças a Deus, de forma correta, mas o que me abriu as portas foi a Polícia Militar, então por isso que eu honro a farda que eu visto. Na minha equipe, né, todos sabem como eu trabalho quando eu estou na rua, então eu sou um cara que eu prego muito pela ética profissional, certo? Eu não permito nenhum desvio de conduta da equipe que está comigo, entendeu? E se tiver alguma equipe isolada, uma atitude isolada, eu paro ali, chamo atenção mesmo, entendeu? Falo, ó, tá errado, o procedimento não é esse, o procedimento é esse. Ainda no campo da ética, tem alguma coisa da sua profissão que eticamente te incomoda? Ou seja, você não faria como pessoa, mas tem que fazer como militar? Entendo a pergunta, eu falei sobre sua aposentadoria, não falei sobre a sua vida, do seu legado, da polícia, mas foi boa a resposta. Não, com certeza, mas dentro da sua pergunta, eu respondi e graças a Deus eu tenho investido muito no meu conforto para minha aposentadoria, né? Que a gente passa um bom tempo se desgastando, trabalhando, são noites de sono, são dias de trabalho difíceis, mas então a gente tem que procurar ter esse conforto, trabalhar para ter um conforto, um descanso quando chegar a hora de ir para casa. Um pouco de bom humor. Quem prende a polícia militar? Henrique, quando eu tiver a polícia, eu quero ser que nem você. Espero o governador chamar ele, mas sem alunos a gente está bem. Valeu, mano. Obrigado, boa noite. Franci, tem às vezes assim, a gente vai em algumas situações, principalmente no choque, às vezes a gente tem que ir em certos lugares cumprir determinações de reintegração de posse, que já teve situações ali que a gente foi cumprir a reintegração de posse, mas por debaixo da balaclava ali a lágrima estava para descer, entendeu? Porque tem situações que você vê que são pessoas oportunistas, mas tem situações que você vê que aquelas pessoas estão ali, invadiram aquele terreno, porque realmente elas precisam da moradia, crianças, entendeu? Gestantes, e às vezes assim, teve momentos que o lado humano, ele falou mais alto, e tem que se segurar ali para não deixar o emocional falar mais alto. Façam suas perguntas. Segurança pública é o tema da live de hoje. O amor, né? O amor queria aprender até um coronel, né? Agora, de forma séria, a corregedoria de vocês é atuante? Sim, bastante. Como é a linha da polícia militar com a outra polícia? As forças de segurança, elas, graças a Deus, passou o tempo que existia foi quebrado um paradigma que as polícias não se davam bem, né? Hoje em dia, graças a Deus, as forças de segurança, elas atuam em conjunto. Polêmica. Há quem defenda que deveria haver uma unificação das polícias, ou até mesmo quem diga que a polícia militar hoje não seria necessária. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa a polícia acabar para você ver o caos. A polícia civil pode acionar a polícia militar em alguma situação e vice-versa? Se sim, pode citar um caso? Sobre policiais militares fazerem bico em eventos quando estão de folga. Qual a sua opinião sobre isso? A Polícia Civil, ela é investigativa, né? São dois métiers diferentes, né? A Polícia Civil, ela tem o lado investigativo, né? Mas hoje em dia tem várias situações que a Polícia Militar é acionada para
dar apoio conjunto à Polícia Civil. Um exemplo que eu vou te dar é que nós fomos passando de Manaquiri, foram várias viaturas, né, do especializado, do choque, Rocan, cada uma com uma equipe da Civil. Nós fomos cumprir mandatos de prisão no Careiro Castanho. Então foi um trabalho que a Polícia Civil solicitou o apoio da Polícia Militar. Interessante. Eu não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra nos momentos de folga o camarada querer fazer um trabalho extra, uma segurança, fazer algo, um bico. O cidadão de bem, o cidadão comum, então, às vezes ele não trabalha de dia dando aula, de noite ele não faz Uber na folga dele. O cidadão, às vezes, ele não trabalha de dia dando aula, nos fins de semana ele não faz uns trabalhos de segurança para complementar a renda. Então eu não vejo nada demais no policial militar fazer um serviço extra. É claro que esse serviço não comprometa a obrigação dele com a instituição Polícia Militar e com a sociedade, né? Ainda nessa seara, um policial militar de folga deixa de ser policial? Se ele vê uma ocorrência, ele pode não atender? Tivemos há pouco tempo um concurso para a Polícia Militar. Esses recrutas já estão chegando para vocês? Se sim, essa nova leva de policiais foi bem escolhida na sua opinião? Não. O policial militar, ele é policial 24 horas, estando ele ou não de folga. E eu costumo dizer que quando ele realmente entranhou na pele dele que ele é um agente da segurança pública, ele é um policial militar. Eu já tive ocorrência que eu atendi de folga, vinha passando e já atendi ocorrência de folga, tanto de roubo como de acidente, que o cara se evadiu, fui atrás e flagranteei o camarada. Então, no que diz respeito à sua pergunta, o agente de segurança, ele é agente de segurança 24 horas, estando ele de serviço ou não. Infelizmente, a quantidade chamada de efetivo, ela não supre a necessidade do déficit do efetivo da Polícia Militar, né? Então, infelizmente, a quantidade que é chamada, você some, você não vê diferença, certo? Eu creio que hoje em dia, na minha opinião, para você ver algum resultado desse aumento de efetivo, no mínimo teria que ser chamado uns 3.000 a 4.000 homens. Um pouco de bom humor. A Polícia Militar é uma espécie de táxi? Se der como vocês param? Façam suas perguntas. Segurança Pública é o tema da live de hoje. Fábio, fala Belém. O que você tem a me dizer sobre o nosso governo com essas leis escrotas que estão fazendo para vocês policiais que querem desarmar vocês no dia de folga? Porque para mim polícia em todos os cantos de folga, ou não tem que ser porque serve proteger quando poder? Não entendi. E que você acha desse governo lixo? Em relação se são bem escolhidos ou não, aí eu vou te dar minha opinião. Não, hoje em dia não está sendo bem escolhido, porque hoje em dia o Ministério Público ele está interferindo na academia de polícia, ele está interferindo no treinamento, né? Hoje em dia, para você ter uma ideia, esse pessoal que foi chamado agora, recente, teve vários que entraram com uma ação no Ministério Público e teve vários que entraram com atestado porque não podem fazer uma flexão, não podem ficar no sol quente. Então isso dificulta, porque a realidade, no meu ponto de vista, é que o pessoal acha que ser policial militar é coisa de filme, é coisa que você não vai enfrentar a realidade das ruas.
Na realidade, você vai entrar para a Polícia Militar, você vai estar entrando para uma guerra que não tem fim. Eita! Fala, Fábio, sem comentários, né, Fábio, essa situação. Desarmar a Polícia Militar enquanto a criminalidade cada vez está mais preparada e mais bem armada, né? Isso aí é inaceitável. A pessoa pode optar por não ser mais policial militar? Pode desistir da carreira? Em que situações o policial militar é expulso pela corporação? Verdade, vergonha. Sim, o policial militar, a qualquer momento, ele pode pedir a exoneração dele, ele pode solicitar o desligamento dele da instituição. A qualquer momento ele pode solicitar, sim. E em questão de expulsão, atos de desvio de conduta. Atos de desvio de conduta que seja julgado que ele não tem condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar. Que as atitudes dele não condizem com a instituição. Curiosidade, um policial militar do Amazonas é policial militar em qualquer lugar do Brasil? Até mesmo vocês, pelo direito dos manos, vocês não podem atirar antes de perguntar se está tudo bem com um malandro. Como pode isso? Por isso que tira o chapéu pros policiais, chega matando mesmo, e vagabundo é vagabundo e pronto. Não, somente no estado do Amazonas. Sim, sobre municiar a população civil. Muitos defendem que o cidadão de bem deveria ter porte de arma. Seria bom para a Polícia Militar esse aumento da municiação civil? Infelizmente, estamos caminhando para o final. Eu sou a favor. Eu sou a favor do porte de arma para civil, desde que ele passe pelos trâmites, né? E seja comprovado que ele tem condições físicas e psicotécnicas para ter aquele armamento. Você, lutador, já teve que usar luta estando como policial militar? Acredita que seja uma vantagem? Carlos de Belém. Sim, já tive em várias situações. Hoje você sabe, algum tipo de defesa pessoal é indispensável. Mas já não é assim. O que deveria mudar então? O governo federal anterior foi que se facilitou no caso, bastante a liberação de armas. Isso não refletiu em uma diminuição dos índices gerais da criminalidade. Então foi feito de forma errada? Qual foi a pior ocorrência que você já atendeu? O que é uma ocorrência bem sucedida? Não, no meu ponto de vista, estava no caminho certo. A liberação não precisava de alguns ajustes. Entendi. Teve tantas. Cite uma rapidamente. Um assalto a coletivo com reféns, mas que conseguimos êxito. Só temos 9 minutos, então aqui vai as últimas perguntas. Minha penúltima pergunta. Carlos de Belém, sempre uma hora quando eu paro para te ouvir, irmão. Mas nosso tempo está acabando, eu tenho que fazer aqui minhas últimas perguntas. Vamos lá. A frase, bandido bom é bandido morto, enterrado em pé, para ocupar espaço. Qual a sua opinião sobre isso? Que bandido bom é bandido morto. Simples e objetivo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Então aqui vai a minha última pergunta. Vamos lá, Sargento Carlos Belém. Nosso tempo acabou, irmão. Tenho que deixar aqui a minha última pergunta. 14 anos na segurança pública, 12 lotados no batalhão de choque. Se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo, lá no começo da sua carreira militar, o que você falaria para você mesmo? Que conselho você daria lá para aquele Carlos Belém no começo da carreira? O que você faria diferente?
eu me motivaria a ter buscado muito mais cursos de especialização. Não é que mandou aqui uma coisa que não tinha a ver. Infelizmente, nosso tempo acabou. Então, vamos para as considerações finais do nosso entrevistado. Foi mal, live. Estamos em uma live. Tamo junto. Forte abraço. Precisando, estamos aí. Com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso no Cabaré do Nego Velho. Isso aí, pessoal, mais uma live para conta. Tivemos aí nosso amigo Carlos Belém fazendo a sua segunda live aqui no Cabaré sobre o tema segurança pública, live com boa participação aí dos colegas. Carlos Belém, como sempre, solícito, né, respondeu muito bem a todas as perguntas. Obrigado, irmão, sempre eu aprendo quando eu paro para te ouvir. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Obrigado, irmão. Vemos o vídeo. Como faz para rodar o vídeo? Mais uma live para conta. Tivemos aí Carlos Belém, né, falou com a gente hoje sobre segurança pública na visão da Polícia Militar. Como sempre, Carlos Belém respondeu muito bem aí a todas as perguntas, né? Sempre que eu paro para te ouvir, irmão, eu aprendo. Obrigado aí por ter concedido para a gente essa live. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira para parte. E esse foi o encerramento de mais uma live no Cabaré do Nego Velho. Tivemos Carlos Belém falando sobre a segurança pública. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. E é isso, pessoal. Atira, covarde.